Boa noite. Hoje, em especial, eu convidei um amigo para estar aqui hoje, que é uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho um imenso carinho. Ele é uma das pessoas que contribui muito para o meu desenvolvimento espiritual, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa. Uma série de religiões influenciaram na minha espiritualidade de quem eu sou hoje. E uma delas em especial, que foi uma das últimas que eu conheci, e era uma religião que eu pouco conhecia. Eu, na verdade, até posso dizer que eu era uma pessoa bastante preconceituosa, com muito pouca informação sobre essa religião, por conta das informações que a gente recebe pela imprensa, ou muito superficiais. Eu acho que a gente tem essa tendência, né? O ser humano, quando a gente tem medo, né, ou um desconhecimento de certo assunto, a gente tende a criar um véu ali, né, obscuro sobre aquela situação. Eu queria falar hoje sobre o islamismo. A gente estimam-se, né, que são 1,57 bilhões de pessoas no mundo, né, cerca de 23% da população mundial se identificam como muçulmanos. Em 53 países do globo, a maioria religiosa é muçulmana e a maior parte deles está na Ásia e no norte na África. Segundo a Associação Nacional de Entidades Islâmicas, 1,5 milhão de muçulmanos vivem hoje no Brasil. Para falar sobre esse assunto, né, o islamismo hoje é a segunda religião com mais seguidores do mundo, principalmente em países muçulmanos, e inacreditavelmente até hoje ela sofre muitos preconceitos, né, pelo fato de ser um palco de guerra, seja no cunho político ou religioso, com toda essa questão do terrorismo que envolve outras nações, como Estados Unidos e Europa, acabou sendo, né, taxada com muito preconceito o islamismo. Então, hoje você vai entender um pouco mais sobre essa religião. Eu vou chamar aqui com muito carinho e muita honra, com muito respeito, o Sheikh Jarrah. Ele é palestrante, ele é teólogo muçulmano brasileiro, historiador, cientista social, ele é colunista da amaivos.com.br, presidente do Conselho de Ética da União Nacional de Entidades Islâmicas, clérigo formado pela Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita, e o meu querido amigo, com muito orgulho. Boa Salam aleikum. noite, Sheik. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Estou bem, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que o Que seu tempo isso? é super complicado e eu até quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo e de responder as nossas perguntas aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre essa religião tão bonita, que é a religião islâmica. Que isso, eu que te agradeço pelo convite. Você é de casa, você manda. Eu não sei como é que a gente pode começar a explicar para que as pessoas, até que não tenham nenhuma outra religião, possam entender o que é, porque diferente do que a gente, né, do lado ocidental, tem como religião, que às vezes é mais um pilar da nossa vida, a religião muçulmana, ela é uma religião que faz parte realmente do dia a dia das pessoas. Então, isso altera toda uma cultura, toda uma forma de viver, né? Eu não sei se é melhor você começar explicando pela história, né, de quando surgiu o islamismo, porque também é muito confuso para muitas pessoas. Perfeito. Eu queria também saudar aí, cumprimentar os teus seguidores, os meus seguidores que estão participando. É excelente quando você abre esse espaço, né, porque isso é cultura também. Não significa, trouxe um sheik, vai todo mundo agora sair se Convertido. convertendo, convertido. Não. Na realidade, é uma questão de conhecimento. Conhecimento liberta as pessoas da escravidão, da ignorância, né? Então, quanto mais você conhecer, mais você pode opinar, mais você viaja, mesmo sem sair do lugar, né? E você sabe muito bem disso, né? Você é bem E culta, né? como a gente, né, por mais que a gente busque informação, como a gente ainda é fechado a certos conceitos que a gente acha que já fica ali pré-condicionados na nossa cabeça, e como a gente se torna grande, né, quando a gente aprende novas culturas, novas Exato. crenças. A religião islâmica é uma das maiores religiões do mundo. Nós temos hoje aproximadamente 1,5 bilhão de muçulmanos. Já ultrapassou 1,5 bilhão de muçulmanos. E ainda você tem um estereótipo de que
o muçulmano é terrorista, o muçulmano quer matar os infiéis, quer o mal do Ocidente, mata cristão, mata isso, mata aquilo. E é totalmente diferente, porque é uma religião que prega a paz. A paz já está no próprio nome, né? Islam. Islam vem da palavra salam, que significa paz, que é um dos atributos de Deus, a paz. O que é a paz? É você estar em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, significa que você vai seguir as orientações de Deus para que a gente fique em paz. Se eu estou em paz com Deus, eu estarei em paz com as demais criaturas, sendo elas o meio ambiente, as pessoas, os animais. Eu estarei em paz. Significa que eu vou conviver em harmonia com todos. E é felicidade, é a tranquilidade, né? Quando você fala tranquilo, estou tranquilo. Tem gente que acha ruim, estou tranquilo e começa a entrar em parafuso, como tranquilo. Está muito tranquilo isso. Dá graças a Deus, dê graças a Deus, não fique procurando sarna para se coçar. A religião islâmica, ela, para aqueles que não entendem, para se localizarem na história... Poderia-se dizer que é uma mistura do cristianismo com o judaísmo? Ela é continuação. Na realidade, para nós, Dani, não acreditamos que que existam 3 religiões diferentes. Nós acreditamos que a religião de Deus é uma só. Porque Deus é um só, a fonte é uma só. É igual você ter uma fonte de água e ela sai. Daqui a pouco ela abre uma outra vertente, mas a fonte é uma. Elas são caminhos diferentes para a mesma fonte. Então, para nós, é igual. Eu vou tentar exemplificar de uma forma que todos possam compreender. Sistema Windows. Todos nós temos um computador com sistema Windows, ou a maior parte. O sistema Windows, ele tem várias versões. 95, 97, 98, 2000 e assim por diante. Todas essas versões são da mesma fonte, do mesmo sistema, que é o Windows. A mesma coisa, o judaísmo, cristianismo e o Islã, para nós muçulmanos, são versões, continuações, atualizações do mesmo sistema que é a religião de Deus. As ordens de Deus, tanto que as bases são as mesmas. Se você ver, a base é sempre a mesma. Adorar a Deus único, fazer o bem, orar, jejuar, peregrinar. Isso é a mesma. Então, para nós, o judaísmo veio através da Torá, do profeta Moisés. Depois houve a nova atualização com Jesus. E depois veio a atualização com o Corão Sagrado através do profeta Muhammad. Nós adoramos Deus único, sem idolatria, sem imagens, porém, seguimos sempre as orientações dos profetas. Quando eu falo profetas, é Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Jesus, Muhammad. Esses para nós são os profetas, os mensageiros enviados de Deus. E nós acreditamos que existam todos que foram revelados várias escrituras, vários livros sagrados. As escrituras de Abraão e Moisés, a Torá, que foi revelada a Moisés, os Salmos revelados a Davi, o Alcorão, o Evangelho revelado a Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Aí qual que nós seguimos? Seguimos sempre a última mensagem, porque ela revoga as demais anteriores. Sim, e aí, como a Bíblia, né, como os livros todos, essas escrituras que foram deixadas, elas tiveram modificações. A última modificação, né, no caso, que seria o Alcorão, a tradução não teria sido deturpada, né, como aconteceram com as outras escrituras. Seria a única escritura que seria mais, né, que estaria em perfeito estado. Poderia ser isso, porque a tradução árabe foi a única que não foi tocada, né?
Então, você poderia fazer uma live sozinha falando sobre isso. Muito bem. Gostei. Sabe Você sabe muito. uma coisa que eu fiquei assim encantada quando eu estava pesquisando, assim, tudo até para É, poder te perguntar. Eu falei, nossa, vou fazer uma live com o Sheik e eu ainda tenho tanta coisa que eu preciso aprender, mas que ficou muito claro para mim foi quando eu entendi a história do islamismo antes de entender a religião, de como surgiu, né? Porque antigamente era politeísta, eram vários deuses, né? Os deuses moravam na pedra, nas plantas, os deuses estavam em tudo. E foi a partir de Maomé que foi definido que era um Deus só, né? Foi quando ele viu o anjo Gabriel, e aí ele definiu que tudo era que era um Deus só. E ele foi pregando isso de uma forma que, se eu analisar a história de Maomé, né? Que é Muhammad, é a mesma pessoa, né? Se a gente parar para analisar a história dele, assim, foi fantástica, porque a quantidade de territórios que ele conseguiu avançar sozinho, né? Toda a parte árabe lá, a Península Arábica, a África, a Ásia, o legado que ele deixou também pós-morte, né? Que foi quando começou toda a confusão, que quando o Islã foi seguindo, tomando vida por si só, né? Crescendo e conquistando territórios tão rápido, é assim, alarmante o poder, né? Como é que isso foi tão rápido? O que é exatamente essa religião tão forte? O que ela tem de tão especial que ela foi conquistando um povo tão rapidamente? ela prega valores que são inerentes à natureza do ser humano. Justiça, paz, solidariedade, doação. São valores humanos, direitos humanos. Por quê? Porque o Alcorão ele foi revelado numa época, olha só, o profeta Muhammad ele nasceu 570 depois de Jesus, para que as pessoas possam se localizar, 570 anos depois de Jesus. O profeta Muhammad, quando completou 40 anos, passou a ser revelado a ele o Alcorão. E o Alcorão vinha para chamar as pessoas para a adoração de um Deus único. Numa época onde as pessoas adoravam vários deuses. E isso era uma incógnita para as pessoas, porque tem uma narrativa de uma pessoa que se tornou muçulmana naquela época e virou o segundo sucessor do profeta no governo islâmico, depois da morte dele. Se chama Omar. Ele certa vez, ele estava conversando e falando, e começou a rir, e aí perguntaram, por que você está rindo, né? Ele falou, não, é que quando eu ainda não era muçulmano, e eu tinha plantação eu tinha tâmaras, aí eu fiz uma estátua de tâmaras. E aí fiquei rezando e tal. Aí, à tarde, eu fiquei com fome, fui lá e peguei da estátua, comecei a comer. Aí eu parei e fiquei, como assim? Se a estátua não conseguiu se defender de mim, como é que ela vai me defender? E aí ficou isso, né? Então, imagine a sensação das pessoas nessa época. E aí você vem e unifica, né? Direciona todo mundo, a espiritualidade das pessoas para a adoração de um Deus único. E isso era em todos os lugares, não era só na Península Arábica, era em todo o mundo, porque na Índia era a mesma coisa, no Ocidente era a mesma coisa, na Pérsia, que era um dos grandes impérios da época também, na África, em Abissínia, era tudo assim. Então a religião ela veio falando de forma simples, olha, não tem vários deuses, tem um Deus. Você não precisa ficar se matutando, não precisa ficar se desgastando, adorando vários deuses. É um só. Outra, você não tem que adorar ninguém. É a Deus somente. Você não tem que passar por ninguém. Não existem intermediários. Tem Deus. Então você fala diretamente com Deus. Então simplificou todo esse processo. Além disso, falou sobre a questão de usura, deu a liberdade das pessoas de seguirem o que elas quiserem. Inclusive, Dani, eu vou falar uma coisa que os árabes praticavam, não sei se outras culturas, mas eu sei que maltratavam a mulher. A mulher era maltratada em várias culturas, mas especialmente na Península Arábica, entre os árabes, havia um costume, não era todo mundo que fazia, mas existia, que é achar que a mulher dá azar. Então,
quando nascia, algumas pessoas, alguns pais, homens, enterravam a criança, o bebê recém-nascido, menina, viva. Pelo fato de ser menina. Porque ela dava azar, porque ela trazia azar. Olha só a mentalidade. Isso ainda acontece em muitas culturas, né? Assim, na África também, às vezes acha a família que é bruxa e mata, né? Porque se nasce uma menina albina, por exemplo, na África, eles acham que é coisa de bruxaria, que dá azar. Então é uma cultura ainda que não só dos árabes, né? Então, o Islã ele veio falando na língua árabe para essas pessoas, falando, olha, não existe a menina traz azar, o menino traz sorte, ou vice-versa, não. Todos são abençoados. Tanto que Deus no Alcorão Sagrado, ele disse, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Em verdade, nós enobrecemos o ser humano. Ele não falou o muçulmano, ou o incrédulo, ou o politeísta. Ele falou, o ser humano, ele é nobre. Por natureza, o ser humano é nobre. Por isso que a gente enterra, a gente tem todo um ritual quando a pessoa morre, não mutila o corpo. Por quê? Porque ele é nobre. Nós temos que preservá-lo, preservar o corpo dele, preservar o ser humano, vivo ou morto. Temos respeito a ele. Por quê? Porque ele é nobre, porque ele foi criado por Deus. Então, não importa se é homem ou mulher. Então, esses valores que a religião trouxe. E o que você falou, não teve deturpação, porque se eu tenho a tradução, né? Temos, por exemplo, em português temos 2 ou 3 traduções, e elas são conflitantes muitas vezes entre elas, uma tradução diferente dessa. Tá, e como é que eu sei qual delas está certa? Eu preciso do original. E é isso que é a característica, a maior característica do Alcorão, é que nós temos ele em árabe, na língua original na qual ele foi revelado. Então, se eu tiver qualquer divergência, eu volto em inglês, em espanhol, em qualquer língua que tiver, qualquer tradução, em qualquer língua, se eu tiver qualquer dúvida, eu volto para o árabe, comparo e vejo se está traduzido corretamente ou não. Então, já houve tentativas de traduzir ou manipular as traduções e não aconteceu, não teve sucesso. Por quê? Porque você tem o original. Essa é a grande característica do Islã e do Alcorão. Por isso que ele é preservado. Há 1400 anos atrás, já há 1400 anos, nós temos o Alcorão preservado. Essa é a maior característica. Agora, apesar do Alcorão ter sido preservado, ele tem interpretações diferentes, porque o ser humano, né, cada um que está lendo, às vezes o mesmo texto, ele interpreta de formas diferentes. Então, a religião islâmica, ela também tem diferentes vertentes, né? Tem o islamismo ortodoxo, o contemporâneo, liberal, né, como falamos. E qual que é a diferença disso tudo? É o que você falou, o Islã é um só. Aí, o conhecimento de cada pessoa que vai ler é que vai definir o tanto que ela vai entender. Então, se eu tenho um conhecimento da língua árabe e da religião superficial, o meu entendimento do Alcorão, quando eu ler o Alcorão, vai ser superficial. E aí eu tenho que ter responsabilidade de não sair falando, eu sou um expert no Alcorão e eu entendi isso, e ser professor para outras pessoas. É o que gera o fanatismo. Uhum. É o que gera o fanatismo. Quando eu leio, não interpreto o contexto, porque eu não tenho conhecimento suficiente para interpretar, eu não estou gabaritado para entender, mas eu vejo ali, olha, matar os infiéis. Ok, então são infiéis. O que é o infiel? Que não é muçulmano. Ok, eu vou matar então. Uhum. E aí é que nasce a interpretação pobre da pessoa que não entende a religião. Por isso que tem os sábios. Então, aí que vem os doutos, aí que vem os sheiks, que vem as pessoas que vão esmiuçar. Tanto que a mesma coisa que acontece nas escolas. Eu vou no primeiro dia da escola, aí a professora passa todo aquele currículo, aqueles livros e tal. Ela não fala para mim, olha, venha no final do ano, vem fazer prova. Ela fala, amanhã aqui de novo, todo dia você tem que vir. Mas eu já tenho o livro, é só eu ler. Não, você vai ler e não vai entender nada.
Eu estou aqui para isso, para te explicar, para simplificar para você cada parágrafo, cada linha, cada palavra, para que você entenda. Eu vou facilitar para você esse currículo. Então, os profetas nada mais são do que professores. E os livros sagrados são um currículo para que a E os gente não sheiks? se perca no caminho. E os sheiks dentro dessa história? O que seria um sheik? É o professor. É o professor. O profeta Muhammad, ele diz, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, diz, os sábios, os conhecedores, são herdeiros dos profetas, pois os profetas não deixaram nem ouro e nem prata de herança, mas deixaram conhecimento. E quem pegar desse conhecimento, quem usufruir desse conhecimento, estará adquirindo um bem muito grande. Então, os sábios, os sheiks, os pregadores, eles são herdeiros dos profetas, fazem o mesmo trabalho dos profetas, que é, na prática, mostrar, olha, é assim que tem que ser feito. Essa simplicidade do Islã é o que chama a atenção e fala com a natureza do ser humano. Dani, você estava falando o que chama, né, a atenção. Chama isso. Você acha que isso, além dessa falta dessa interpretação, né, de cada um de uma forma, também tem a ver com a questão histórica lá na história do islamismo, de quando houve a morte de Maomé e aquela decisão do sucessor de Maomé, quem é que vai ficar no lugar dele? Serão os discípulos ou alguém da família? Quando se dividiu entre os sunitas e os xiitas, né? Que os sunitas achavam que deveria ser um discípulo que entendia da visão de Maomé, seguia aquele caminho, e os xiitas acreditavam que não, que tinha que ser alguém lá da família, que tinha no sangue mesmo Maomé. E aí, a partir dali, quando houve essa divisão, acabou rolando essa interpretação de cada campo e seguindo, né, duas vertentes do islamismo. Hoje a gente vê que 90%, né, são sunita, a outra parte é a xiita, que seria aquela mais radical, né, que quer seguir à risca o Alcorão. Estaria aí essa confusão, essa má interpretação também da religião pelo Ocidente? Essa divergência, na realidade, é uma divergência, se você perceber, as divergências dentro da religião, como eu disse, o Islã é um só. As interpretações são diferentes, porém, você nunca vai ter, olha, não tem divergência nenhuma, Dani, nas questões principais do Islã. Por exemplo, ninguém vai falar para você, olha, a oração são 6 vezes, não são 5 vezes, são 6 vezes. Ou outro fala, não, são 4. Não, essas coisas não tem divergência nenhuma. Nenhuma vertente vai falar para você coisa diferente. As coisas básicas, pétreas, né, que chamam, elas são únicas e para todos. A divergência está onde? Nas questões secundárias. O que aconteceu, por exemplo, a divergência que hoje nós percebemos, né, sobre sunita e xiita. O profeta Muhammad, quando faleceu, assumiu o sogro dele. E era a pessoa, o maior companheiro dele. Foi a primeira pessoa a se tornar muçulmana, foi a pessoa que fez a migração junto. Não era da família dele, não era da descendência dele, não era pai, não era tio. Era um companheirão, era um amigo dele e depois passou a ser o sogro dele. Quando esse faleceu, assumiu no lugar dele um outro companheiro do profeta, que também não fazia parte da família do profeta. Quando esse faleceu, assumiu por democracia e escolha popular, assumiu uma terceira pessoa que também não é da família do profeta. O quarto, quando foi assumir, era o genro e primo do profeta. Então, olha, 40 anos depois, mais ou menos, ou mais, é que apareceu esse grupo que falou, mas lá atrás deveria ter sido, a sucessão deveria ter sido na família do profeta, não podia ter sido dessa forma. E a maior parte dos muçulmanos fala, não é uma questão hereditária, é uma questão de aptidão, é uma questão de capacidade, de conhecimento. Não é porque eu sou da família do profeta que eu já tenho legitimidade de governar.
se eu preciso ter capacidade para isso, eu preciso estar à altura desse cargo, eu preciso conhecer de administração, eu preciso conhecer além e conhecer da religião. Então é uma questão de escolha das pessoas e aptidão própria. E foi assim, e até hoje continua dessa forma, e aí surge essa divergência e divisão política, né? Divisão, eles tinham a visão deles, a maioria tinha a visão, e tudo bem. O único problema é que isso foi aumentando e gerando um distanciamento maior, e dentro de cada grupo surgiram outros subgrupos, uns mais distantes, outros mais moderados. Perfeito? Então, foi isso que aconteceu ao longo. E aí, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí foi, chega até hoje. Os xiitas são vários grupos, né? Você tem dentro do sunismo também, grupos também, como sufis e outros. Alguns são mais moderados, outros são mais distantes, mas a essência continua. Então, quando eu vou comparar esse grupo está certo ou não, quando eu vejo o básico, eles estão fazendo o básico, ok, é muçulmano. A divergência na questão secundária, ok, se for na questão secundária não tem problema nenhum. Continua sendo dentro do território, é igual você está dentro do Brasil. O território brasileiro... Então, para você, Sheik, não importa assim, se sejam grupos sunitas ou xiitas, se eles estão fazendo o cumprimento do bem, dos valores de Deus, do amor, das coisas boas que ensinam o Corão, tá tudo certo. Sim, porque eu tenho o mínimo necessário para ser muçulmano. Se estão fazendo isso, para mim ele é muçulmano. Se ele está fazendo o mínimo... A gente falou aqui um pouco do geral da história, porque é muito importante, gente, para vocês entenderem a religião, conhecendo um pouco a história, assim, até porque ela move o nosso mundo inteiro, não é uma religião à parte que está ali, ela hoje é a segunda maior religião do mundo, e ela move as ações e os sentimentos de muitas pessoas, e incrivelmente ela ainda é mal interpretada, né? Principalmente aqui na América Latina. Eu acho que em outros lugares do mundo onde ela se dissimou mais, né, já é um pouco mais claro, mas aqui na América Latina a gente ainda tem uma visão ainda muito equivocada, né, dessa religião árabe que é tão bonita. Assim, lendo o Alcorão, tem umas dúvidas que são dúvidas nossas, que eu fiquei assim, o Maomé ele encontrou o anjo Gabriel. Como que dentro da religião vocês veem essas questões dos anjos? A gente pode fazer os pedidos para anjo? É o anjo igual a gente vê assim aqui no lado ocidental? Então, nós temos a descrição dos anjos, né, dentro da religião, e é um dos pilares que você crer na existência desses anjos. E os anjos são criaturas da luz divina. Deus criou e eles não têm o livre-arbítrio. Eles não têm o livre-arbítrio, então eles só recebem ordens e cumprem. Eles não têm o livre-arbítrio. Eles tomam formas, podem tomar forma de um ser humano, mas a realidade deles, a fisionomia real deles é com asas. Perfeito? Então com existe asas, essa imagem. Sim, e o anjo Gabriel tinha 600 asas. Nossa, poderoso! Então vocês veem os profetas também como imagens, assim, porque a gente, na religião católica, a gente tem Jesus Cristo ali na cruz, né? No budismo tem Buda, na religião islâmica também tem imagens? Não, a gente não retrata, a gente tem a descrição deles, mas não retrata, não desenha, é proibido. A gente não retrata nem os profetas, nem os anjos, mas fica a só gente no imaginário. Exatamente. A gente tem a descrição deles, como é que eles são, tal. Então, eles são criaturas da luz divina e eles estão só para obedecer a Deus e cada anjo tem a sua função. Então, tem o anjo das montanhas, o anjo dos ventos, o anjo da chuva, o anjo da morte, o anjo Gabriel, que é incumbido de trazer a mensagem. Vários anjos. Porém, todos eles são criaturas de Deus, então nós não adoramos, nós não fazemos pedidos para os anjos, nós não temos intermediários entre nós e Deus. Essa é uma das características do Islã, essa simplicidade. Então, no caso, Jesus não é visto assim como o Filho de Deus, igual a gente fica fazendo todo dia 1000 súplicas aqui para Jesus, enchendo Jesus de tarefa.
vocês também não veem Jesus dessa forma. Se quiser falar com Deus, que vá diretamente conversar com Ele. Exatamente. As portas com Deus estão abertas, então eu peço diretamente a Deus, porque o princípio básico da religião monoteísta é que Deus é único. Se você ver o cristianismo, o judaísmo e o islã, o primeiro mandamento, o primeiro princípio é Deus único. E nós levamos à risca. Deus é único, então é único, é um só. Não gerou, não foi gerado, não tem sócios. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem nenhum companheiro. E não tem intermediários entre ele e suas criaturas. Então, quando nós pedimos, pedimos diretamente a Deus. Deus, para nós, está com as portas abertas. Então, a idolatria para nós é um tipo de idolatria. Quando eu peço para o anjo, ou peço para Muhammad, ou peço para Jesus, ou peço para alguém, ou para os mortos, ou para um santo, isso para nós não pode, isso é proibido dentro da religião islâmica. Nós temos somente Deus e pedimos diretamente a Deus. Esse é o ponto crucial do Islã. Né? Crucial, né? O ponto básico da religião islâmica. É o primeiro mandamento, é adorar a Deus único. E como é que você vê essa diferença entre fé e religião? Porque assim, pode-se seguir uma religião sem ter fé, e às vezes você tem fé e não tem uma religião. Como é que você vê essa diferença entre a fé e a religião e a ligação, né? Todas as pessoas têm fé. Todas as pessoas têm fé, porque elas têm... todas as pessoas são constituídas por 3 dimensões: o espiritual, o emocional, mental e o físico. E é nessa ordem, né? Primeiro, de importância, né? De mais importante. O espiritual, que é a base para o emocional, que vai afetar no físico. Então, a primeira coisa que eu tenho que alimentar é o meu espírito, porque é ele que vai dar estabilidade, é dele que emana a felicidade, a tranquilidade, a serenidade, é a luz. Você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é iluminada, o espírito dela está iluminado, ela está bem alimentada. É a mesma coisa quando eu como algo, um alimento saudável, e meu corpo fica radiante, fica bem. Aí você fala, bom, está se alimentando, está tomando sol, tem as vitaminas, está tudo em dia, está tudo certo. A mesma coisa o espírito. E a gente vê onde? Na luz que emana do rosto da pessoa, do sorriso dela, da atitude dela, dos olhos dela, das palavras que ela fala. Então, nós temos isso. Espírito, emoção e físico. E nós, como muçulmanos, nós vemos que a religião é o caminho para chegar ao alimento do espírito. A religião o que é? É o GPS. Ele que vai falar, ó, é por aqui, é por ali, é por aqui, é o mapa. Então, todos queremos ser felizes. A questão é como. Todos querem ser ricos. A questão é como. Todos querem ser bonitos. A questão é como. O como é a religião. E como que exercita a fé através do islamismo? Prática das boas ações. Quanto mais boas ações você fizer, mais você está alimentando o seu espírito. E quando eu falo boas ações, aqui é meditação. A primeira coisa é meditação. Você rezar. Agora, nós temos... Tá, e como é que eu medito? Aqui a religião vai falar, olha, a norma para meditar é essa. É nesse horário, é dessa forma, é nesse tempo, falando esses mantras, né? Apresenta caminhos, né, para te ajudar. Exatamente. Nós chamamos de suratas, né? O que as pessoas conhecem, eu estou tentando simplificar, né? Sim. Falar mantras para que as pessoas possam... Nós chamamos de suratas, né? Partes do Alcorão. Então, eu tenho que seguir essas normas. Essas normas é a religião que determina. Olha, faça isso e você vai chegar até esse ponto. Então, boas ações, a caridade, porque a religião ela prega bastante isso. Não adianta você ser feliz achando que você vai ser feliz se você rezar bastante e jejuar bastante e tal. Ok, isso é muito bom, mas não é o suficiente. Por quê? O suficiente é você compartilhar. Aí você consegue
alcançar a felicidade real, quando você compartilha. Então, eu estou tranquilo, ok, então comece a compartilhar essa tranquilidade. Eu tenho paciência, compartilhe, ensine. Eu tenho conhecimento, ensine. Por isso que o conhecimento de tão importante dentro da religião, que foi a primeira ordem que Deus ordenou o profeta Muhammad através do anjo Gabriel. A primeira ordem que foi revelada no Alcorão é lê, adquira conhecimento. Sem conhecimento não chegamos a Deus. Sem conhecimento não sabemos o que é compartilhar. E por isso que a única coisa, olha só, se eu der dinheiro para alguém, eu vou ter menos dinheiro. Se eu tenho 2 camisas e dou uma camisa, eu tenho menos camisa. Se eu tenho comida e divido com alguém, eu tenho menos comida. A não ser o conhecimento. Quanto mais eu divido, mais eu tenho. Perfeito. De tão importante que é. Então, o compartilhar, tanto que para nós muçulmanos, e nós acreditamos, nós somos criacionistas, né? Então nós acreditamos que Deus, quando criou Adão e colocou no paraíso, ele conversava com os anjos. Ele conversava com os anjos, os anjos conversavam com ele, mas eram anjos, seres da luz, enquanto Adão era um ser da argila. Não tinha a mesma natureza, a mesma essência. Então Adão sentia que não era uma conversa completa. Por quê? Porque os anjos não têm fome, não comem. Então ele ia para as árvores e falava do gosto que ele sentia dos frutos. Mas eles não sabiam o que era isso. Eles não sabiam, não conseguiam imaginar. Ele não conseguia se expressar, ele não conseguia compartilhar com eles essas sensações que é da natureza do ser humano. Eles são anjos. E dentro do paraíso, Adão, ele sentia a solidão. Imagine, todos queremos entrar no paraíso. Sim. Só que o paraíso, ele estava no paraíso e mesmo assim a felicidade dele não era completa. Aí Deus cria da sua costela Eva. E quando ele acorda, ele vê Eva. E aqui a felicidade dele se completa. Por quê? Porque aí ele correu, ele começou a puxá-la, levá-la, essa árvore, esse fruto, ele tinha alguém igual a ele, com quem compartilhar os mesmos sentimentos, conversar, porque a outra pessoa o entendia, né? Então, compartilhar é de extrema importância dentro da religião. Então, não basta você meditar, não basta só você jejuar, você também tem que fazer caridade. Compartilhar aquilo que você tem, a sua felicidade, a sua alegria, compartilhar com o outro. Dividir com as pessoas. E a caridade é um dos pilares mais importantes, não é, do islamismo? Faz parte dos pilares da religião islâmica, da prática. A pessoa tem que fazer, são 5, né? A primeira é testemunhar que Deus é o único e Muhammad é seu mensageiro. A segunda é praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro é fazer essa caridade. É um imposto que os ricos dão para os necessitados. E tem um detalhe... Você falou isso, Sheik, eu fiquei pensando aqui de uma parte também da pesquisa que eu tinha visto que me deixou muito impressionada, que eu não sabia a importância quando o islamismo se expandiu e ele foi conquistando, né, uma série de territórios, em vez dele suprir, porque como eram povos diferentes, imagina, gente, tudo era politeísta, vários deuses. Então, cada povo falava uma língua e tinha uma cultura. A partir do momento que o islamismo que foi se expandindo, ele pegava, em vez dele suprir a cultura daquele local, ele tirava tudo que ele podia, traduzia, aprendia a língua local, traduzia os conhecimentos e aproveitava tudo que ele podia de informação para estudar e aprimorar mais ainda. E assim eles foram fazendo com tantos povos que os muçulmanos se tornaram responsáveis pelos grandes avanços assim na história da matemática, da medicina, da ciência, filosofia, astronomia. Então, assim, hoje a gente tem que agradecer várias coisas que a gente nem sabe dentro da matemática, de avanços científicos, por conta né, porque você conta a história aí de Eva, Adão, a gente pode observar daqui e interpretar de uma forma como uma metáfora, e ver isso sendo praticado em ações. Porque essa caridade não está ali, né? Só
essa caridade e contribuir o conhecimento, que é, né, que o Sheik falou, porque às vezes a gente acha que caridade é comprar uma cesta básica e entrega, né? Não. E você compartilhar conhecimento é uma forma de caridade. Então, isso é uma prática que eles praticam no dia a dia por conta da religião. Então, né, Perfeito. isso foi uma coisa que, para mim, assim, um crescimento que o islamismo trouxe para a gente através da religião, né? E que hoje todo mundo se beneficia dele, né? Que é essa expansão de conhecimento. Perfeito, você chamou a atenção para uma coisa muito importante, Dani. Te agradeço, porque Achei. conversar com pessoas cultas é diferente, né? Hoje as pessoas, infelizmente, algumas pessoas, muçulmano terrorista, essas coisas, e acaba absorvendo isso e assimilando essas informações como sendo fatos. E esquece essa história de 14 séculos para que as pessoas possam entender. Os muçulmanos governaram grande parte do mundo durante 14 séculos. Só na Europa, os muçulmanos chegaram a 30 quilômetros de Paris, governaram a Península Ibérica, estiveram lá, as universidades, elas floresceram lá. Maimônides, que era um grande filósofo judeu, ele teve a grande oportunidade dele no governo islâmico. Os muçulmanos não perseguiram ninguém, pelo contrário, os judeus, quando eram perseguidos na época da Inquisição, eles se refugiavam com os muçulmanos. Os muçulmanos defendiam os cristãos ortodoxos, muitas coisas. E os muçulmanos, como você disse, quando chegavam nos locais, eles não destruíam, que era uma prática conhecida dos demais impérios. Chega e você apaga a cultura original e você constrói a tua. Você substitui a tua. Os muçulmanos, o que fizeram? Chegaram, tinham conhecimento, edificaram em cima desse conhecimento. Eles não apagaram o que eles já encontraram. Eles construíram em cima. Tanto que você vê hoje a arquitetura islâmica, todo mundo fala da arquitetura islâmica. Aliás, não existe uma área do conhecimento sem a contribuição dos muçulmanos. Até hoje, cirurgiões, na sala de cirurgia, usam ferramentas, instrumentos criados pelos muçulmanos. Dentistas usam instrumentos criados pelos muçulmanos, inventados pelos muçulmanos. As pessoas foram até a Lua com a colaboração dos muçulmanos. Hoje nós temos navegadores, radares, computador de bordo, celular, por causa da contribuição dos muçulmanos. Então, os muçulmanos, se quisessem acabar com o Ocidente, não beneficiariam, não criariam essas coisas. Então, quando a pessoa tem cultura, ela lê e ela conhece a história. Quando você conhece a história, muda todo o seu panorama, muda toda a sua mente. E aí o que acontece? Tinha um professor... O que acontece? A gente se sente mal, né, Sheik? O que acontece? A gente se sente mal, porque como a gente é ignorante, né, de achar, ler às vezes uma notícia, os terroristas muçulmanos. Primeiro que as pessoas já confundem e acham que árabe é muçulmano. E o árabe não necessariamente é muçulmano, né? Ele pode ser árabe e ter outras religiões. Então, ser árabe não é ser muçulmano. Perfeito. Já começa aí a confusão. É diferente conversar com pessoas cultas, né? Uma vez você falou para mim, Dani. Porque assim, essa religião ela é tão rica de conhecimento, de culturas, tantas coisas, que eu fui lendo sobre os ETs, tem tanta coisa assim que envolve, que não daria tempo da gente falar aqui na live, mas eu tenho que tocar num assunto que eu sei que as pessoas mandam muitas perguntas e fazem, que é em relação às mulheres. A gente tem uma cultura ocidental de achar muito que, né, que o servir é você estar abaixo da pessoa, é você estar numa situação, num lugar de empregado, não sei o quê. A nossa mentalidade é o ato de servir. E no Oriente, o ato de servir é um ato de amor, é um ato de cuidado, de proteção. Então, às vezes a mulher é muito confundida quando a gente olha para a mulher no Oriente, ela está ali servindo a sua família, de que ela é empregada, que ela está subalterna, que ela está com menos direitos, não sei o quê. E não é bem assim. Então, eu queria que você falasse um pouco da situação da mulher, no geral, hoje dentro do muçulmano, falasse um pouco do véu, né, que ainda é uma curiosidade das pessoas, por que a mulher tem que usar o véu, e em que lugar que está a mulher hoje dentro da religião islâmica.
perfeito. Você falou uma vez para mim, os meus seguidores são seguidores cultos, são seguidores Não, realmente engajados. E eu tenho isso na minha cabeça até hoje, né? Os seus seguidores são diferenciados, parabéns. muito obrigada. E aí é um espelho seu, né? Do que você transmite e tal. O que acontece, Dani? Tinha um professor que dizia: meu filho, conheça tudo, leia bastante, porque o ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Perfeito. Então, como é que você dialoga sem conhecimento? Então, precisa de conhecimento, conhecer o outro, dialogar, conversar. E aí, depois de um diálogo, a gente sai muito mais enriquecido do que quando nós entramos nessa conversa. Quando eu sou humilde e quero realmente aprender, né? Agora, se eu entrar para teimar e querer discutir, eu vou sair do jeito que eu entrei. É mais irritado, né? Agora, o que acontece? A questão da mulher é uma questão também mal compreendida. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, diz: Amirul Qawmi Khadimuhum. O líder de um grupo é o que serve esse grupo. Então, servir é um ato de liderança. Uhum. É um ato de liderança. Tanto que também das regras, da etiqueta islâmica, é quando estiver servindo água, eu sou o último a beber. Primeiro eu sirvo todo mundo, depois eu bebo por último. Da educação, das boas maneiras, né? Porque eu me dou, eu estou doando, eu estou com sede, mas primeiro eu sirvo as demais pessoas, depois eu vou beber. Isso nas questões de boas maneiras, as pessoas de hospitalidade e tal. Quanto à questão da mulher, a religião islâmica ela esteve na vanguarda dos direitos da mulher. Esteve na vanguarda. O Alcorão determinou, colocou direitos para a mulher que foram conquistados no Ocidente. A mulher ocidental conquistou isso recentemente. Não tem nem um século, né? Ou um século mais ou menos, um século e pouco. Por exemplo, o direito ao voto, um por um, igual ao homem. E não foi que ela teve que sair, se manifestar, fazer passeatas e reivindicações, porque o homem detinha esse direito. Não. O Alcorão, a religião, veio determinando o direito do homem e da mulher, deveres do homem e da mulher. E o direito ao voto, um por um, igual ao do homem. Esse é um direito conquistado há 1.400 anos atrás. 1.400 anos atrás. Outra questão é o direito ao trabalho. A mulher ela tem o direito a trabalhar, e o que ela trabalhar, o que ela conquistar é dela. Ela não tem que dividir com ninguém. Diferente do homem, quando ele trabalha, ele tem que dividir com a sua esposa. Por quê? Porque o sustento da esposa, da família, é a obrigação do marido, é a obrigação do homem. Então ele tem que dividir. A mulher, o que ela conquistar, ela não tem que dividir com ninguém. Por isso que falam, né, não existe um homem, um marido, que faça doação para a sua esposa. Não existe. É proibido um homem fazer doação para a sua esposa. Por quê? Porque significa que ele foi injusto com ela. Não existe marido rico e esposa pobre. Não existe. Ela vai viver no mesmo nível dele. Não tem esse negócio, isso é meu, isso é teu. Não. Ela divide a mesma coisa. O mesmo nível de comodidade que ele tem, ela vai ter. Ok, mas o contrário existe. Pode ser que você tenha uma mulher, uma esposa rica e um marido pobre. A mulher pode doar para o marido, um marido pobre. Por quê? Porque o que ela tem não é obrigação ela dividir com o marido. Agora, isso eu estou falando de direitos, mas no dia a dia é diferente. No dia a dia é diferente, existe companheirismo, existe o respeito à mulher, tanto que o profeta Muhammad ele diz que o paraíso está sob os pés das mães. Né? O profeta Muhammad disse, quem tiver 3 filhas e tratar delas da melhor forma possível, educá-las até elas crescerem e tal, até ficarem independentes, elas serão a porta de entrada no paraíso. Aí tinha um homem que falou, e quem tiver 2?
Ele falou, quem tiver duas filhas também, e cuidar delas, educá-las, elas serão a porta de entrar no paraíso. Aí o outro falou, e se quem uma? Ele falou, também quem tiver uma filha, zelar por ela, cuidar dela, educá-la e tratá-la da melhor forma possível, será uma porta de entrada para o paraíso. A mulher tem o direito a casar-se com quem ela quiser, ela tem o direito ao divórcio, ela pode ser empresária, ela pode assumir cargos, ela tem o que eu posso... Como é que funciona em termos assim de punição, por exemplo? Como é que vocês veem a punição de erros? Por exemplo, a mulher que trai, que a gente já viu notícias de mulheres que traíram e levaram chicotada, essas notícias mais violentas, porque é o que as pessoas criam no imaginário do que acontece com a mulher dentro do Islã. Tá. O que acontece é que as leis da religião islâmica, elas são severas em questões que são críticas. Por exemplo, assassinato, estupro, né? Então, é pena capital. E é para o homem e para a mulher a mesma regra. A mesma regra. Então, o adultério é a mesma regra. A questão é, como é que eu aplico isso? Por exemplo, a questão do adultério. Vou pegar uma pessoa adúltera. Ok. Para puni-la, para fazer essa aplicação dessa punição, primeiro, tem que ter 4 testemunhas oculares que tenham assistido ali, presencialmente. 4 pessoas oculares significa que ele fez na rua. Quer dizer, não teve o pudor, não teve respeito com a sociedade. Então a religião, ela fala, isso para o homem e para a mulher. E para o homem e para a mulher. Então, são pouquíssimos casos que acontecem porque a pessoa, ela confessou, ela foi atrás. Mas como que é punido? Aí reza, como é que é feita a punição? O adultério das pessoas casadas, o adultério é a pena de morte, é a pena capital, tanto para o homem quanto para a mulher. E por isso que a religião islâmica, se você vê a história, quantas vezes que isso aconteceu? Né? Quantas vezes que isso aconteceu? Pouquíssimas vezes. A mesma coisa que tem a questão de quem assassinar, né? Quem matar alguém sem ser legítima defesa, ou traficante, ou estuprador, tem a pena capital. Não é permitido beber, né? Não é permitido drogas, tem uma série de coisas dentro da religião. A religião islâmica, ela proíbe tudo que faz mal ao espírito, à mente e ao corpo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, Deus criou o ser humano consciente. A lucidez e a consciência são os maiores bens do ser humano, né? A consciência. E a pessoa, ela não pode, porque faz parte da dignidade dela. A consciência faz parte da dignidade do ser humano. E quando a pessoa bebe, ela tirou a dignidade dela, porque ela tirou a consciência dela, e por isso que falam, né? A pessoa está beijando aí a sarjeta, tá não sei o que lá, e falam tantas coisas, né? Sobre bêbado e sobre essas... Por quê? Porque ele, com as próprias mãos, ele tirou a dignidade dele. Por quê? A consciência dele. E a religião, ela quer o quê? Deus quer o quê? Que a pessoa seja feliz. A felicidade está em estar consciente e saber as decisões que está tomando e quais caminhos, e não tirar a própria consciência. Então, a religião, ela proíbe usar drogas, bebida alcoólica, tudo isso é proibido para preservar a dignidade do ser humano, porque muitas vezes a gente tem isso, às vezes, com o filho, ele quer comer alguma coisa e você fala, não, caca, e não sei o que lá, e ele vai e tal. E aí você fala, não, eu sou democrático, eu vou deixar, porque eu sou uma pessoa pacífica, deixa cada um a liberdade. Não, você vai, pega, nem que seja na marra, e você puxa essa criança. Por quê? Você quer a preservação da dignidade dela, da saúde dela, do bem-estar dela. Então a religião, mesmo que seja... Então, quando Deus fala penas capitais, não é porque a religião é sanguinária, é para mostrar seriedade para que as pessoas não se aproximem. É igual a gente faz quando tem algo quente, né? Não pode chegar perto. Olha, é fogo, queima, não chega perto.
Por quê? Você está falando, está advertindo, porque quando chega e queima, aí já é tarde. Então você fala antes, você previne, você vai ficar de castigo, se fizer isso, vai ter isso. Por que você coloca castigo? É para que a pessoa não se aproxime, não pratique. Sheik, a gente está chegando no final da live e tem uma Já? série de perguntas. Algumas Meu pessoas já Deus. perguntaram até se você faz lives para. Aliás, o Sheik responde todas essas dúvidas lá. Se você entrar no Instagram dele, tem sempre umas perguntas e pode mandar pergunta boba. Eu também fico pensando assim: será que eu vou escrever uma coisa tão boba? Pode mandar, que o Sheik tem a maior paciência do planeta. Ele responde. Então, muita gente pergunta se tem curso para quem saber como é que funciona. E tem perguntas aqui que mandaram sobre como é que faz para converter, se existe um ritual. São muitas perguntas, a gente só vai ter mais 1 minuto de live. Eu queria fazer uma última pergunta relacionada à espiritualidade mesmo, das pessoas que ainda estão buscando caminhos, muitas pessoas que estão nesse lugar do espiritual e buscam caminhos, direcionamentos, né? O que você aconselha nesse momento onde está a quarentena, as pessoas estão muito ansiosas, buscando, tentando meditar ou se aproximar de Deus de alguma forma, para você falar as suas últimas palavras, que são sempre muito confortantes, né, Sheik? Que isso, obrigado, Dani. Eu te agradeço. E amanhã é o nosso maior feriado que tem. Amanhã é o feriado do sacrifício, é a peregrinação. Amanhã é o maior feriado que nós temos. Então, parabéns. Olha, aliás, nessa quarentena, vou falar aqui rapidamente, eles fizeram trabalhos magníficos, eram muito interessantes se vocês buscassem saber o que os muçulmanos andaram fazendo durante essa quarentena, porque é muito importante, assim, o trabalho solidário que eles fizeram é fantástico. Então, entra lá na página do Sheik, que lá tem bastante coisa. Sejam bem-vindos. A questão é conhecimento, Dani. A primeira coisa que a pessoa tem que adquirir é conhecimento, para ela ter base para ela comparar qual caminho vai seguir. Ela vai comparar todos os caminhos e vai ver qual que é o mais adequado para ela. A primeira coisa é ler. Depois de ler e fazer caridade. Caridade não tem, nenhuma religião tem limitação para isso. E orar, você meditar e conhecer e fazer caridade. Esses 3 pontos são importantes, mas o conhecimento é o ápice. Sheik, muito obrigada. Eu sou eterna, sou discípula, né? Eu tenho uma admiração fantástica, assim, sou muito agradecida pelos todos os ensinamentos, tanto conhecimento, a sua paciência comigo de me explicar tanta coisa. Muito obrigada, de verdade. Deus te abençoe e você manda, Dani. Eu estou à disposição. Deus abençoe você, os seus seguidores, todos que estão nos assistindo. Obrigada a todos vocês. E dê lembranças ao Kawai. E o Kawai chama o Sheik de milkshake, gente. Olha isso. Quando eu apresentei o Kawai. Obrigada. Dá beijo pro Sheik. Beijo, Deus te abençoe. Boa noite.